Ajudar os participantes. Olá, boa tarde, Renata. Olá, tudo bem? 34, 03, 55. Na verdade, eu fiquei preocupado e falei assim, será que, que eu estou Te esqueceu? 34, 33. Sim. Nossa, isso é. Tá, eu vou ter que ir lá na sala, acho que ele me trouxe. Mas dá para a gente Não, essa continuar e depois a gente daqui uns 6 minutinhos, vamos só esperar as pessoas. Deixa eu só organizar a sequência, então. Renata, o pessoal está online aí. Aliás, eles estão presencialmente contigo aí? Tá bom. Vou aceitar, pessoal. Esse aqui, não. Esse está na tela. Esse está na tela. Perfeito. Começa. Deixa eu. Então, assim, só um. Renata, você me ouve? Será que não, botãozinho, faz? Eu te ouço. Eu vi que na última sessão. Agora sim. Agora sim. Mas acho que Ele está tocando, verdade. Falta um. Aqui tá com Eu vi. Tá certinho. Então, vamos primeiro para esse. Aí, depois. Deixa eu só. 5 minutinhos. Um segundinho só, tá, Saulo? A gente já se apresenta aqui. Tá me ouvindo, Saulo? Claro, eu te ouço bem. Fica tranquilo. Tá. Então tá bom. Eu estou organizando aqui a sequência agora. Perfeito. O pessoal está presencialmente contigo aí? Tá. Eu tenho. A gente vai. Eu já peço para eles se apresentarem, mas tem um plano legal aqui. Eu fico Não. feliz. Não, que bom, que bom. Eu só estava preocupado, né? Só estava eu na sala, falei, será que eu estou em sala errada? Não. Deixa eu só entrar por aqui para ver se eu consigo. Sequência que estava. Oi, Simone, boa tarde, tudo bem? Tá fechado o seu microfone? Agora sim. Tá funcionando? Tá me escutando? Sim. Ótimo. Eu ouço você bem, tudo certinho. A gente só está uns 3 minutinhos só para. E já vamos iniciar essa apresentação. É hora de almoço agora, né, também. As pessoas demoram um pouquinho mais. Mas a sala está cheia aqui. Para o padrão da. Estamos com um coro maravilhoso. Vocês almoçaram? É que ontem teve almoço, mas hoje foi coro. Acho que hoje todo mundo foi na esperança do almoço. Então, Peguei hoje. pela ordem, a gente trocou os recursos estratégicos da Marina, né, Marina? A Marina vai começar. Depois, áreas corporativas, que é do Marco Provenzano, que está aqui presente. Depois, a folga de recursos, daqui a folga de recursos organizacionais, da Simone. A Simone está online, Simone?
Tô sim. Tá, então a Simone está online. E, por fim, a inteligência cultural como moderadora, que o Ronaldo está presente aqui também. Perfeito, estamos com todos. Já vou fazer a chamada aqui, aproveitar esse minutinho para colocar que está todo mundo presente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Eu vou compartilhar a tela para todo mundo conseguir visualizar com áudio. Agora eu já estou prática. É verdade, eu ia. Olá, eu me chamo Marina. Pretendo, né? Hoje foi tenso, mas... Então, acho que agora a gente consegue... não, falta um minutinho, mas... É verdade, você também é moderadores mais ágeis. Na questão ali do... Sozinha. Sozinha. Não, mas eu estou sozinha fisicamente aqui, mas o Saulo está ao meu lado, né, Saulo? Saulo Fabiano. Isso. Dupla aqui. Aliás, boa tarde a todos. Dizer que na verdade é um prazer estar com vocês. Vamos né? começar apresentando, né? O Saulo é o nosso moderador da sessão. São 4. Como que vai funcionar a dinâmica? Nós vamos passar os 4 vídeos e intercalar esses 4 vídeos com 8 minutos de discussão. Então, na discussão, o moderador, o debatedor trazem questões e vocês conseguem complementar e a gente alinha. E ao final, a gente faz um alinhamento entre as 4 apresentações. É importante só respeitar o tempo, porque ela falou que a gente vai ter um fechamento, enfim. Eu acho que vai ter workshop, né? O workshop é aqui nessa sala. Excelente. Então, tem mais alguma coisa? Saulo, quer se apresentar? Aliás, na verdade, em nome do professor Benny Kramer e a professora Simone Baracá, que na verdade são os coordenadores da área de estratégia, e também em meu nome do professor Renato, que coordenamos o track de estratégia competitiva. Queria agradecer a todos pelas submissões, que em todos os anos nosso track tem um número razoável de artigos, então a gente fica muito feliz de poder compartilhar com a comunidade. E agradecer, então, a presença dos nossos, do Marco, da Marina, que é aqui uma conterrânea, aqui próximo a mim. Estou aqui em Londrina, nesse momento, né, no Paraná. Então, temos o pessoal da UEM, da Simone, do Ronaldo, que também estão presentes. E aí a gente, né, Renata, vamos estar aqui para procurar, da melhor forma possível, desenvolver a atividade. Perfeito. Então, eu vou começar com a Marina. Olá, eu me chamo Marina e esse trabalho eu fiz em parceria com a Cleiciele com o título Recursos Estratégicos no Setor de Serviços, um estudo sobre a diferenciação entre nutricionistas da cidade de Maringá. Ele é oriundo de um trabalho de conclusão de curso. Bom, para introduzir um pouco o tema, a preocupação com a qualidade de vida nos últimos anos aumentou a busca por acompanhamentos que trabalham com a promoção de saúde, como é o caso de nutricionistas, personagens ou médicos que atuam dentro dessa especialidade. Isso naturalmente acirrou a competição entre tais profissionais. Especificamente no campo da nutrição, o Conselho Federal de Nutrição estima que hoje hajam cerca de 158 mil profissionais com registro ativo, isso no final de 2021, com a possibilidade que ao final de 2022 esse número tenha uma crescente de 5 a 15% no número de registros ativos. Nesse sentido, nós vimos uma oportunidade de pesquisa surgindo e nós buscamos entender como esses profissionais se diferenciam com base nos seus recursos e capacidades estratégicas e como eles comunicavam essa diferenciação através das mídias sociais, especificamente o Instagram. Então, o objetivo geral deste trabalho foi compreender como os recursos e capacidades, notadamente os tecnológicos, influenciam na estratégia de diferenciação de nutricionistas que atuam na cidade de Maringá. Como objetivo específico, nós buscamos descrever as bases de diferenciação empregadas por essas empresas, identificar os recursos estratégicos empregados por nutricionistas e avaliar o potencial competitivo dos recursos presentes nas empresas investigadas. Com relação à base teórica que nós utilizamos tanto os estudos seminais como os estudos mais atuais sobre estratégias de diferenciação, considerando os mais relevantes para o setor de serviços, no caso das bases de diferenciação. Então, nós utilizamos os estudos de Porter, os estudos de Barney e Esterly, e, ademais, nós também utilizamos a teoria sobre recursos, capacidades e competitividade, mais especificamente sobre a VBR, e sobre o papel dos recursos tecnológicos, que, no caso, eram o papel das mídias sociais nesse contexto.
Quanto à nossa metodologia, nosso trabalho ele é de natureza qualitativa, do tipo descritivo, teórico e empírico com recorte transversal. A coleta de dados ela ocorreu entre novembro de 2021 a janeiro de 2022. O nosso objeto de estudo foram nutricionistas mais seguidas no Instagram, com clínica em loco, e o instrumento foi a entrevista semi-estruturada. Para explicar um pouco mais sobre a nossa metodologia e os critérios de escolha e exclusão, o trabalho de Liu e Su, ele apontou que o Instagram ele serve como uma ferramenta de autopromoção, ditando modas, influenciando massas a partir da autoexposição. Ou seja, as pessoas que estão dentro dessa plataforma podem se tornar referências em determinados assuntos, ditando o que é relevante, o que deve ser seguido e qual é o estilo de vida melhor para ser adotado. Então, a nossa escolha por identificar quem seria entrevistado a partir do Instagram, com base no número de seguidores, tinha o intuito de identificar se essas nutricionistas elas tinham essa capacidade de influenciar essas massas e, no caso, trazer mais clientes para dentro dessas empresas. Então, foi uma escolha intencional. Nós identificamos essas nutricionistas a partir de uma pesquisa no Google e entramos em contato com as mais seguidas, né, do Instagram, e ao perceber que havia uma distância muito grande entre seguidores entre elas, decidimos manter o mínimo de 10 mil seguidores, principalmente porque o próximo mais seguido, depois da última, com 10 mil seguidores, ele tinha cerca de 3 mil seguidores, então essa lacuna permitiu esse delineamento. Com relação ao nosso esquema de análise, tanto para compor o nosso roteiro de entrevista, quanto para facilitar o processo de análise, nós fizemos com base em 3 vieses. A estratégia de diferenciação, onde nós avaliamos as bases de diferenciação empregadas, que no caso foram associação com outras empresas, atendimento e suporte, customização, marketing de conteúdo e consumo, reputação, diferenciação com base na imagem, pontos de diferença e capacidade de inovação. Com relação aos recursos, nós utilizamos a VBR, então nós utilizamos os recursos financeiros, físicos, humanos e organizacionais, e para avaliar a condição competitiva desses recursos, nós utilizamos a classificação de recursos valiosos, recursos raros e difíceis de imitar. Especificamente nesse caso, nós não utilizamos o do VRIO, que é como esses recursos são organizados, porque como a pesquisa ela foi feita no momento onde estava um aumento de casos do Covid-19, todas as entrevistas ocorreram de forma online. Então, a identificação de como esses recursos estavam sendo empregados por essas empresas seria um pouco mais difícil, por isso nós analisamos só até o difícil de imitar. Bom, com relação ao perfil das entrevistadas, as nutricionistas elas atuam de 3 a 13 anos no setor e a idade média está entre 26 a 43 anos. Todas as entrevistadas têm pelo menos 2 especializações, sendo que uma delas é mestra. Com relação ao perfil das empresas, 3 empresas elas não têm funcionários e as outras 4 empresas contam com pelo menos mais um funcionário que auxilia a nutricionista. Os serviços e produtos fornecidos vão desde a consulta ao comércio de e-books, formação de grupos de emagrecimento, livros de receitas, etc. Com relação aos resultados e conclusões, as bases de diferenciação, dentro das bases de diferenciação, a única que não mostrou relevância no setor foi a associação com outras empresas. As demais contribuem para a personalização do atendimento e para a comunicação da diferenciação das abordagens profissionais utilizadas. Com relação aos recursos organizacionais, as empresas 1, 4, 5 e 7 apresentaram apenas recursos raros e valiosos, então elas não apresentaram recursos difíceis de imitar. Ou seja, toda vantagem competitiva derivada da exploração desses recursos não pode ser considerada sustentável a longo prazo. Para essas empresas, o recurso mais importante que nós identificamos foi o recurso humano, e ele provém da especialização dessas nutricionistas. As empresas 2, 3 e 6, elas apresentam recursos valiosos, raros e difíceis de imitar, sendo que as 3 empresas apresentam abordagens profissionais distintas. Para essas empresas, os recursos difíceis de imitar são organizacionais, sendo que a empresa 2, além do recurso organizacional, ela também apresenta recursos físicos e humanos difíceis de imitar. Devido à presença dessas especificidades com relação às especializações das nutricionistas, as empresas elas podem ter vantagem competitiva sustentável se elas explorarem adequadamente esses recursos e capacidades. Com relação às mídias sociais, nós observamos em todas as empresas o uso estratégico das mídias sociais como uma ferramenta de captação de clientes, de comunicação da diferenciação, principalmente quanto à abordagem profissional, quais são as premissas que elas acreditam dentro da nutrição ser o correto, ser o ideal de tratamento.
Então, elas alegaram que todo o conteúdo postado, seja independente do formato, seja em forma de stories, em forma de reels, em forma de vídeos, ou até mesmo em forma de publicação, é feito de forma estratégica e tem um propósito por trás disso. Com relação à delimitação do público-alvo, as mídias sociais elas auxiliam nessa captação de um cliente que esteja mais alinhado com o perfil profissional da nutricionista. Então, o cliente, ele acessando a mídia social, ele já vai com a ciência de que ele vai encontrar uma nutricionista com perfil X ou Y. Independente disso, independente do uso estratégico dessas ferramentas, nós não observamos que as mídias sociais, os seguidores do Instagram, estejam relacionados com uma maior posse de recursos raros ou difíceis de imitar, ou com uma melhor exploração das bases de diferenciação. Bom, estes foram os resultados da nossa pesquisa. Muito obrigada. Muito obrigada. Se quiser vir aqui para frente, porque as pessoas que estão lá no... que dá para sentar aqui. Vamos se colocar de frente, olhar a primeira sessão. Pode ficar, isso, pode ficar de pé, que eu acho que é melhor até para representar. A gente, agora, como que é a dinâmica? O professor Saulo e eu, a gente vai trazer algumas questões e abrir para todo mundo participar mesmo, né? Eu acho que o Saulo, você quer colocar sobre esse primeiro... Isso, claro. Aliás, gostaria... Marina, você é uma aluna de graduação, terminou agora a graduação, é isso? Terminei a graduação agora, terminei em março e eu entrei no mestrado. Eu me formei na UEM, por isso que eu desenvolvi o trabalho em parceria com a CLACL, e daí eu entrei no mestrado no mesmo ano. Não, foi parabéns. Foi científica? Não, foi só de trabalho. Parabéns mesmo. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de ver a partir de um trabalho de graduação, o aluno se envolvendo com pesquisa, e que bom que você está já fazendo mestrado, viu, Mariana? Fico feliz. No caso, também, por acaso, sou egresso do mestrado aí da Universidade Estadual de Maringá, então, assim, realmente, parabéns pelo trabalho. É claro, né? Obviamente, dentro de um trabalho de graduação, a gente não tem o tempo adequado para desenvolver determinados aspectos do trabalho, mas aqui a gente vai fazer, assim, algumas ponderações no sentido de contribuir para que você continue evoluindo com o trabalho, obviamente, buscando inseri-lo melhor dentro da questão em um periódico científico. Uma coisa que a gente, normalmente, a gente pede que os trabalhos tenham, porque a gente está falando sobre, no caso, o RBV, né, e as variações do RBV, mas especificamente seria importante, Marina, que também ficasse melhor posicionado no seu trabalho o que o trabalho ele consegue avançar em relação a outros trabalhos que já estão trabalhando a temática. Assim, eu acho que esse posicionamento ele ajuda bastante no seu trabalho, no sentido de posicioná-lo melhor quando do envio para um periódico. Eu acho que esse é um aspecto que eu gostaria de comentar do seu trabalho. E aí, assim, agora pergunto para você, né, o que você acha pelas suas leituras, como que o seu trabalho, quais foram as contribuições aonde que ele avançou em relação a algo que já está posto. Óbvio que eu sei que você começando agora o mestrado, que a gente, assim, a régua da academia, infelizmente, ela é alta, viu, Marina? Por isso, mas fique tranquila. Contem para a gente aqui um pouquinho desse processo. Certo. Então, a Cleice, que é a minha orientadora que está ali, ela já estudava sobre estratégia, então eu gostaria muito de entender sobre como que a estratégia ela funcionava como um mecanismo de diferenciação nas empresas. Só que eu queria estudar especificamente a atuação do Instagram nessa ponte, principalmente porque meu TCC foi feito na época de pandemia, então eu finalizei minha graduação na pandemia, e aí o Instagram vi que poderia ser uma forma de eu conseguir observar essas características. Com relação à contribuição, eu vejo que hoje o meu trabalho ele tem um potencial, principalmente na parte da literatura sobre bases de diferenciação. Porque as bases de diferenciação, elas geralmente são encontradas em empresas, no caso, que fazem produtos. E como eu estudei o setor de serviços, então eu acredito que poderia realmente acrescentar na literatura, propor algum modelo que estudasse as bases de diferenciação para o setor de serviços. Porque, por exemplo, eu fui questionada no Enompad por que a base associação com outras empresas ela não tinha relevância nesse setor, né? Porque você sabe, geralmente é uma coisa que contribui muito para a competitividade, etc.
Só que dentro da perspectiva das nutricionistas, elas falaram que a associação com outras empresas ela era, de certa forma, irrelevante, porque o maior ponto forte delas era a comunicação via Instagram. Então, por exemplo, elas preferiam que os clientes eles acessassem as mídias sociais do que não compensava para elas fazer uma parceria com uma academia ou com um médico, porque o retorno era muito pequeno, porque as pessoas, quando elas vão procurar um acompanhamento nutricional, elas não vão tanto pela indicação de um profissional, a não ser que ele ocorra através das mídias sociais. Então, essa parte da mídia social é um ponto muito forte. Então, por isso que eu acredito que o trabalho, né, dando andamento daqui para frente, ele teria essa capacidade, assim, né, se fosse bem formulado, claro, de contribuir nessa parte teórica. E você está seguindo nessa linha? Em que grau que vocês já estão em termos do projeto de pesquisa do mestrado alinhado a essa? Já delimitaram problemas de pesquisa? Sim, o meu projeto de mestrado está na área de capacidades dinâmicas. Saiu um pouquinho da PBR, mas continua na parte de capacidades. Então, ele tem uma outra pegada, mas eu gosto de fazer umas pesquisas, assim, de certa forma, um pouco aleatórias. Eu vim aqui, eu apresentei um artigo de capacidades dinâmicas, esse de recursos e outro de soft skills e graduação, ensino e pesquisa. Então, eu estou tentando diversificar, acho que até pela questão da construção, né, inicial do mestrado, estou vendo a área que eu gosto mais, que eu me sinto mais confortável em dar um andamento nisso. Mas eu pretendo continuar estudando essa parte de recursos e, no caso, continuar na linha de estratégia, que é a área do meu mestrado. E é bom que é um tema bastante atual, né? Bastante contemporâneo. Então, tem mais alguém que quer contribuir com algum ponto? Online também, todo mundo está ouvindo, né? Por que você escolheu os nutricionistas? Por quê? Porque eu, naquela época de pandemia, eu via que tinha muita questão da ênfase sobre os cuidados com a saúde, a alimentação, e não sei o que a gente precisa cuidar da saúde, porque assim, nós não tínhamos uma vacina, então a forma como a gente poderia cuidar da nossa saúde era através de exercício físico, alimentação, enfim, então eu gostei muito dessa parte, e eu via que elas utilizavam muito a imagem pessoal como um reforço para o trabalho delas. Porque, querendo ou não, por mais que a nutrição hoje ela tenha uma pegada de cuidado com a saúde, ela tem muito mais um viés estético. Então, assim, tanto é que as nutricionistas, todas elas falam que elas utilizam, durante o decorrer do trabalho, elas falam que a imagem pessoal delas é o que mais engaja. Então, elas tinham essa questão de, eu vou me exibir de uma forma, talvez, de biquíni, essas coisas, que é uma coisa que outros profissionais não têm essa liberdade para fazer. Então, como elas eram a própria imagem de promoção, eu falei assim, aí tem coisa para estudar. A gente pode, porque agora só que é para obedecer o tempo certinho, mas segura essa questão que lá no final a gente coloca, tá bom? Eu sei se ela levantar no final. Desculpa, é verdade. Então, podemos abrir essa sessão. Não, rapidamente, sem tomar muito tempo, vocês pretendem expandir essa pesquisa, porque foi feito no contexto da cidade de Maringá. Sim, foi. Assim, tem uma pretensão de estender essa pesquisa para fazer comparações entre outros, não sei, estados, então, etc.? Eu tinha a intenção de fazer uma questão de observar pelo lado dos clientes, porque eu não estou dentro da área de marketing, mas eu queria confirmar, porque assim, quando você conversa com um empreendedor, ele fala, não, eu tenho eu sou muito diferenciada. Todas elas falavam que elas eram muito diferentes das demais, né? Então, eu gostaria de identificar pela perspectiva do cliente, não tanto pela questão da comparação entre nutricionistas, mas observar se essa diferenciação, ela realmente é observada por parte dos clientes, né, dos potenciais clientes. Porque, assim, eu falo por uma experiência própria. Uma das nutricionistas, que era uma das mais seguidas, etc., eu fiz uma pesquisa como cliente oculto. Então, eu não via tanta diferenciação, assim, na questão do serviço que elas ofereciam, mas a forma como elas comunicavam era muito eficiente. Então, o storytelling delas era muito bom e etc. Então, eu queria observar da parte do cliente. Perfeito. Muito obrigada. A gente avalia nossa sessão. Então, nessa aula. Obrigada, professor Saulo, e obrigado demais espectadores. Muito obrigada. Então, vamos passar para a próxima agora. Eu peço desculpa, a gente tem que seguir, porque vai pegar estrada. Sem problema, boa viagem. Tchau, menina. Tchau. Boa viagem. Boa viagem. Tchau. Qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, isso tem que responder.
Tudo bem, tá ótimo. Agora o Marcos. Vamos compartilhar aqui. Áreas corporativas, geradoras ou destruidoras de valor. Olá, meu nome é Marco Provenzano e nesse estudo eu vou abordar as contribuições do segmento corporativo no desempenho empresarial. Quando falamos na melhora do desempenho empresarial, está se referindo aqui aos componentes de vantagem competitiva que impactam na geração de valor. E aí podemos citar alguns pontos, que ajudam a explicar a diferença de performance entre empresas. Porém, existe um fator ainda a explorar, que é o de como a articulação interna das organizações contribui para a geração de melhores resultados. Ao longo da sua obra, o Porter ele observa que uma empresa ela pode agregar valor a partir da inter-relação dos processos dentro de uma cadeia de valor. Isso passa tanto pelas relações externas com os stakeholders, quanto pela gestão interna dos recursos entre as atividades primárias e atividades de apoio, que é onde se situa a atuação do segmento corporativo. Uma forma de mensurar essa geração de valor é através do valor econômico adicionado, ou EVA, que é representado pela geração operacional acima do encargo de capital. Ou seja, a empresa gera valor quando a gestão das suas operações é mais do que suficiente para cobrir o retorno mínimo exigido pelos investidores que financiaram aquelas operações, seja via capital próprio ou de terceiro. É nesse contexto que se apresenta o Sistema de Gestão Baseado em Valor, GBV, que utiliza o conceito de VA, mas não se resume ao monitoramento da métrica. Ele se concentra aqui em abrir as parcelas que compõem esse resultado para identificar direcionadores de valor dos diferentes processos e atividades. E a partir daí, buscar ações que irão gerar melhor performance e, consequentemente, mais valor para a empresa. O problema, aqui explorado, é que esse conceito ele não é tão simples e direto quando a gente fala de áreas corporativas, onde a contribuição dos resultados econômico-financeiros são mais difíceis de mensurar e avaliar e muitas vezes se restringem à gestão orçamentária ou de eficiência e custos. Então, esse trabalho ele buscou uma resposta para o seguinte problema de pesquisa: como as áreas corporativas contribuem para a criação de valor dentro do sistema GBV. E aí, quando a gente se aprofundou nos estudos existentes sobre o valor nas áreas corporativas, a gente se deparou aqui com o conceito de Parent Advantage. Ele cita o seguinte: uma correta estratégia de atuação do segmento corporativo maximiza todo o potencial de geração de valor da companhia. E aí atinge um resultado onde o todo da empresa é maior do que a soma das partes. Isso acontece quando o corporativo, com as suas competências e capacidades, utiliza essa estratégia a favor dos negócios e consegue um resultado melhor do que o negócio, se estivesse atuando sozinho, ou melhor do que qualquer outro ente externo de mercado. E aí, quando isso acontece, o corporativo mais do que compensa o custo da sua existência. Agora, da mesma forma que as áreas corporativas possuem dimensões que potencializam o valor da companhia, o caminho contrário também é válido, Ou seja, uma errada estratégia de atuação corporativa pode gerar destruição de valor. É o famoso muito ajuda quem não atrapalha. Então, a partir das correntes teóricas, nós agrupamos esses blocos para compor um questionário que pudesse representar as dimensões de agregação e destruição de valor. Esse questionário ele foi enviado para os gestores de áreas corporativas e de áreas de negócio, com o intuito de avaliar a percepção deles sobre como essas dimensões se comportaram antes e depois da implementação do sistema GBV na companhia. Também pedimos para os gestores para eles classificarem as formas que o segmento corporativo pode contribuir para a geração de valor. E aí a nossa amostra ela foi bem representativa, ela refletiu adequadamente as características e distribuição dos segmentos. Além disso, foi possível aferir a consistência interna do questionário e também a correlação entre as dimensões. Bom, dito isso, vamos para os resultados. A primeira análise feita foi de comparação das médias entre o antes e depois da implementação do sistema GBV, para traçar uma regressão que validou a hipótese de que o sistema de gestão baseado em valor melhora a percepção sobre a contribuição de valor das áreas corporativas. Aconteceu tanto alavancando os itens que representam a geração de valor, como melhorando a mitigação dos itens que destroem valor. Lembrando aqui que todos esses temas foram medidos na escala Likert, na abordagem de quanto maior, melhor. Bom, e aí, trazendo um recorte dos principais temas avaliados em cada dimensão, a gente pode citar as percepções de que o sistema de GBV ele gera melhorias de processos e incentivos, a partir do momento que ele dá mais clareza sobre as contribuições do segmento corporativo para o resultado, e isso gera aí condições do gestor distribuir melhor os recursos para aquelas atividades e processos que geram mais valor.
Como o sistema de gestão ele também alinha os incentivos e remuneração dos gestores à geração de valor da companhia como um todo, isso reduz o risco de microgerenciamento e aumenta ali o número de iniciativas conjuntas e sinergia entre as áreas, né? Ou seja, o corporativo ele passa a atuar como um vetor para destravar valor na companhia. A filosofia do sistema de gestão, né, que é de responsabilizar e dar autonomia para os gestores atuarem como se fossem donos daquele processo, também estimula aí a inovação e soluções criativas. Isso condiz também com a visão de dimensionamento de custos, né? Ou seja, eu não olho só o corporativo como um custo pelo custo, mas sim como uma correta alocação de recursos visando o melhor benefício para a vantagem competitiva. E apesar de todas as dimensões terem melhorado, né, essa amplitude ela ficou um pouco diferente entre segmentos, com uma avaliação menos positiva das áreas de negócio, quando a gente compara ali com a alta avaliação do corporativo. Agora, apesar dessa divergência, né, pode-se perceber uma certa convergência sobre a classificação das formas de contribuição do segmento corporativo. E aí eu destaco aqui os 3 primeiros itens, né, que denotam aqui a importância do corporativo na correta alocação de recursos, no seu papel de viabilizador de mudanças e de inovação, né, na companhia, e também com um olhar do todo, né, dando orientações financeiras e estratégicas que suportam as decisões dos negócios. E aí, a partir daí, né, eu acho que vale destacar também o valor que o negócio enxerga em ter um corporativo que consiga atender e antecipar as suas necessidades. Combina também ali com a importância que as áreas corporativas veem em conhecer bem os objetivos dos negócios. E vale citar também aqui a relevância de itens não financeiros, né, mas que impactam na perenidade de geração de valor, né, naquela raia ali de mitigação de riscos. Bom, e as principais contribuições do estudo, acredito que seja de servir como um ferramental de gestão e melhoria contínua dentro da empresa, que já aplica o sistema GBV. O método e a descoberta, eles possuem grande potencial de generalização, né? A gente está falando aqui de áreas corporativas que estão presentes em praticamente todas as empresas e segmentos. A principal contribuição foi ampliar o escopo de avaliação do desempenho do segmento corporativo, né? Então, ele deixa de ser visto somente como uma despesa, o overhead, o cabeção, né, que come a margem dos negócios, e passa a ser um vetor de transformação e de geração de valor nas companhias. E a gente deixa as portas abertas aqui, né, para os demais estudos para traçar essas relações entre o fit ideal ali de atuação do corporativo com a melhora de performance das empresas. Então, aqui eu me despeço, pessoal, com a reflexão de que quando a gente fala aqui de sistemas, de modelos de gestão, nada disso funciona sem as pessoas, na verdade. Eu acho que o fator de sucesso aqui do GBV, né, principalmente nas áreas corporativas, é que quando os funcionários eles passam a pensar e a agir como se fossem donos daqueles processos, isso ajuda também a destravar todo o potencial de valor das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Então, pessoal, obrigado e bom evento a todos. Muito legal, a gente tem o prazer de tê-lo aqui conosco. E deixa eu só ver se está todo mundo. E eu achei bastante. Você é aluno no mestrado? Esse foi fruto da minha dissertação de mestrado, né? Eu terminei 21, final de 20, 21. Legal. E o que motivou a explorar esse universo do GBV? Quais foram os principais motivadores que o levaram a esse tema, o problema de pesquisa? Então, o problema de pesquisa, na verdade, era um problema que eu estava vivenciando na empresa. O ponto focal da implementação do sistema GBV voltado para as áreas corporativas. E aí, nas discussões que a gente tinha com a consultoria, né, que foi até a detentora da metodologia do MBA, o foco era muito na métrica, né? E acabava que a proxy de geração de valor corporativo era eficiência em custo, repasse de preço. E aí a gente começou a trazer uma abordagem de destrinchar, né, dentro dos processos, das atividades de cada área, como é que, de fato, elas conseguiriam contribuir, né? Muitas vezes isso não é facilmente mensurável, né, em termos financeiros, mas através dos KPIs, através da identificação de como é que elas podem contribuir, né, para a geração de valor, esse monitoramento é feito e acho que amplia um pouco aquela visão de tratar o corporativo como custo pelo custo, né? E no final das contas, corta 10% ali e isso aí pode até destruir o valor, né? Foi bastante interessante. Eu acho que ela
um estigma que hoje a gente tem, né, do corporativo realmente como se a gente pegar a cadeia de valor, até fala-se muito em terceirização das áreas não core, tem toda essa discussão de até, e aí como você utiliza outra hora, como valorizar e trazer o valor dessas outras áreas, ela realmente assume um grau de importância bastante relevante, né? E em termos de contribuições, eu vi que a gente falou muito de contribuições aplicadas, né, aplicadas a uma prática, mas e a teórica? Você pensou em alguma contribuição, algum construto que você acha que conseguiu explorar? Eu sei que é óbvio que não é o foco do mestrado, mas pelo menos existe alguma contribuição nesse sentido? Durante a pesquisa eu senti um pouco de falta né, eu botei isso na final da literatura nacional, tratar um pouco esses termos, assim, né? Aí, a construção do questionário foi muito baseada nesse conceito do Point Advantage, e eu li alguns artigos bem interessantes que tratavam toda essa visão, né, de como o corporativo pode agregar e destruir valor também. Esse equilíbrio, né, entre o quanto que eu centralizo, o quanto que eu terceirizo. Eu falo dele como custo, mas eu tenho um custo de transação também no meio do caminho. Então, eu acho que a adaptação do questionário, assim, de maneira metodológica, eu achei que foi interessante. Assim, né? Tenho até a vontade de estender de novo a pesquisa, né, para ter outro recorte temporal agora. Né? Foram 341 questionários que você passou, talvez até explorar qualitativamente também essa situação, até para poder comprovar com mais profundidade a relação que foi colocada. Tem algum ponto, Saulo, que você queira acrescentar? Não sei, outras pessoas também, se quiserem. Claro. Vamos abrir. Eu ia fazer 2 observações aqui sobre o seu trabalho, Marcos. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa realizada. Aqui eu vou fazer 2 pontos mais focados em questões técnicas do seu trabalho. Obviamente, aqui a gente sempre buscando que vocês façam a submissão desses trabalhos para periódicos, então, alguns pontos que me chamaram a atenção. O primeiro que eu ia comentar contigo, ele está relacionado assim, à parte, no seu referencial teórico, você abre alguns tópicos e pouco desenvolve eles. Então, assim, talvez, entre aspas, a dica seria de você poder ou fazer a fusão deles, ou quando sempre abrir um tópico, procurar. Eu sei que existe a limitação das páginas, né? Mas a gente desenvolver adequadamente aquilo que tem mais foco no trabalho. Uma segunda questão que eu ia comentar contigo está relacionada também, aqui eu acho que na apresentação você detalha um pouquinho melhor essa questão dos procedimentos metodológicos que foram adotados, mas no trabalho, em alguns momentos, ele fica um pouco mais sucinto também. Não sei se você gostaria de comentar, Marco, para a gente, até para a gente compreender melhor como que foi feito esse processo. Não, obrigado, Wilson. De fato, assim, a fase exploratória, né, até para chegar na construção do questionário, acabou ficando um pouco densa, assim, os conceitos. Então, na dissertação, eu acabei explorando isso. Na hora de resumir, eu senti essa dificuldade que você mencionou, né, de talvez trazer ali o detalhamento, né, daqueles construtos ou daquele tema. Pode ser uma questão de talvez não ter talvez a priorização, né, do que é mais relevante possa melhorar essa questão. E o ponto da construção ali da própria pesquisa, eu também acho que eu tentei focar mais nos resultados, mas até na apresentação da dissertação fica um pouco essa dúvida, né, de foi antes e depois, como é que foi o recorte temporal, os itens de destruição de valor, eles são medidos quanto maior, melhor também, então são alguns pontos que talvez tenha que deixar mais claro. Mas muito obrigada. Obrigado a você. E aí depois, qualquer coisa, a gente volta no fechamento, se tiver mais algum ponto. Pode ser? Pode ser, e a gente tenta ter mais sucinto. Até para complementar um pouco do que o Saulo comentou, eu dei claro, depois eu quero dar uma olhada mais critério nos trabalhos, mas eu percebi assim, a falta do critério de seleção das empresas. Qual foi esse critério? Eu não vi no trabalho se na verdade, eu apliquei só na minha empresa.
Os 341 foram Isso. dentro De áreas diferentes. de áreas diferentes. Esse é até um ponto que na dissertação, esse detalhamento, a gente explode ele um pouco por área, né? Quando eu chamei lá de Corp 1, Corp 2. Eu achei que fosse empresa 1, empresa 2, Não, na verdade é área 1, área 2 dentro. E aí tem uma multidisciplinariedade lá no corporativo que também muda um pouco a amplitude de cada tema, né? Tem área que é voltada para o financeiro, tem área que é voltada para SMS. E o interessante seria replicar em outros universos, né? Em outras empresas, em outras corporações, para olhar se realmente aquele recorte que foi dado realmente condiz com Até os para achados. efeito de comparação. Para efeito de comparação. Exato, aquela questão dos outros trabalhos, eu acho que é um pouco isso. Ou pegar um setor específico dentro do corporativo e olhar em várias empresas. Ou fazer qualitativamente, explorar isso de uma maneira, Legal. um outro olhar. Muito obrigada. Obrigado a você. Vamos para o próximo. Simone, a Simone online. Simone e o professor Serra estão online aqui com a gente. Espera um pouquinho, só deixa eu compartilhar aqui. Não. Um pouquinho, só que deu um problema técnico agora aqui. A gente falou que estava tudo. Ela está em formato diferente. Meu nome é Simone, eu vou apresentar para vocês o artigo A Folga de Recursos Organizacionais em Aquisições de Exploração e Prospecção. A questão de pesquisa deste artigo está na seguinte questão. A folga de recursos pode influenciar em estratégias de aquisições de empresas para exploração ou prospecção? E quanto tempo de mandato do senhor pode moderar esta relação? O referencial teórico deste artigo primeiro se baseia no conceito de estratégias de aprendizado, focando primeiro em prospecção, que em inglês é exploration, e exploração, que em inglês é exploitation. A prospecção, ela tem como fato principal buscar atividades novas, testar novos negócios, ou construir novos produtos, ou crescer através de meio de aquisições de empresas em novos locais menos explorados, ainda a explorar. Enquanto a exploração, a gente atribui a usar recursos recentes, recursos recorrentes, vantagens competitivas já existentes, aquisições de empresas no mesmo setor ou em países que você já conheça. Quanto mais exploração, a gente pode deduzir que pode ter menos prospecção e inversamente, se tiver mais prospecção, pode ter menos exploração. Quanto ao recursos, a folga de recursos e estratégia, a gente pode dizer que folga de recursos são os recursos excedentes, né, conforme tratam os autores. Podem ser recursos absorvidos, que eles podem ser recuperados, por exemplo, maquinários, recursos humanos em excesso, e pode ter os recursos não absorvidos, que podem estar divididos em disponíveis, que é aqueles que são fluxos de caixa, liquidez, ou aqueles que são potenciais, que podem ser adquiridos no mercado, crédito no mercado, empréstimo, financiamento de dívidas. Nessa pesquisa, a gente vai usar, então, os recursos disponíveis e potenciais. Para, então, observar a folga de recursos disponíveis e potenciais, a gente vai entender também o quanto tempo do mandato do CEO pode inferir nas decisões estratégicas de exploration e exportation.
Quanto maior tempo pode ser do CEO, mais ele tem que ser conservador. E quanto menor tempo, ele tem que ser mais arriscado, explorar, prospectar mais do que explorar mais. Para isso, então, nós criamos 4 hipóteses, considerando, então, a folga de recursos disponíveis, se ela está positivamente ligada a aquisições do tipo prospecção, se a folga potencial também está positivamente relacionada a aquisições do tipo prospecção, e se o tempo de mandato senhor modera negativamente a relação entre a folga disponível e aquisições para prospecção. E o tempo de mandato senhor modera negativamente a relação entre a folga potencial e aquisições de empresas para prospecção. O método desse estudo, ele se consiste em estudo empírico de natureza quantitativa, de abordagem confirmatória. Os dados são coletados de fontes secundárias e a gente usou análise estatística do software SPSS. A amostra de aquisições de empresas, ela foi selecionada da SDC, uma plataforma reconhecida no mercado mundial sobre fusões e aquisições, os dados financeiros da Economática e os dados CEO a gente procurou em redes sociais, em documentos da Comissão de Valores Imobiliários, que trouxe várias informações sobre o CEO para criar uma amostra de 272 empresas brasileiras que adquiriram outras empresas do Brasil ou fora do Brasil nos anos de 2018 e 2019. As variáveis como um todo, né, as dependentes, foi criado um grau de exploração e prospecção. O que significa isso? Nós usamos os SICs, que são um código que estabelece a classificação da indústria. Fizemos uma subtração entre os SICs diferentes do resultado com SICs iguais e resultou num grau de exploração e prospecção. As variáveis independentes, a gente considerou a folga de recurso, a disponível, pela razão do ativo circulante e passivo circulante, a potencial, razão entre o ativo total e o patrimônio líquido, que é o que tradicionalmente os autores já usam. A variável moderadora foi o tempo de mandato CEO, considerando em anos, e as variáveis de controle dos setores foi o setor da empresa, a idade da empresa, tamanho da empresa, valor da transação e idade do CEO. E as moderadoras, tempo de mandato versus folga disponível, tempo de mandato, folga potencial. Os resultados trouxeram para nós, primeiramente na matriz de correlação, confirmando que CEOs mais novos tendem mais à prospecção e CEOs mais velhos tendem a explorar mais, aproveitar mais os recursos internos. E que os CEOs com tempo de mandato mais curto tendem a menos exploração e mais a prospecção. Os resultados nos mostram nesses 6 modelos criados que a hipótese 1 ela foi confirmada, né, que a folga potencial ela favorece a prospecção. A hipótese 2 ela foi parcialmente, a folga disponível contribui com a folga potencial para a adoção de estratégia de prospecção. Já a hipótese 3 foi parcialmente e a 4 confirmada. O tempo de mandato CEO interfere na adoção de estratégias de prospecção e exploração. Que vimos aqui que é uma relação entre as duas folgas, elas podem contribuir para decisões estratégicas de exploração com aquisições de empresas ou prospecção com aquisições de empresas. Nós fizemos também uma outra análise no Process, no SPSS, que confirmaram os resultados anteriores. São análises feitas em 3 níveis, né, de análise e que confirmam que a folga disponível ela realmente não tem uma referência, uma significância tão grande. Mas quando a gente olha aqui o gráfico 1, a primeira figura, mostra que quando o tempo é menor de mandato, existe ainda uma inclinação. Inversamente, quando o tempo de mandato é maior, o que mostra que pode ter inferência, mas não é significativa. Mas aqui a gente percebe que existe. Já quanto à folga potencial, a gente vê nitidamente que quanto menos tempo de mandato, mais estratégia de prospecção existirá, e quanto mais tempo de prospecção, mais tempo de mandato, menos de prospecção existirá.
Os resultados nos mostram, então, que a falta de recursos não absorvidas, elas influenciam as decisões de exploração e prospecção, que a folga potencial influencia mais ainda essas estratégias, e que a folga disponível, junto com a folga potencial, ela potencializa aquisições de prospecção, e que o tempo de mandato CEO pode alterar esse tipo de decisão. E que quanto maior tempo de mandato, mais aquisições de exploração ocorrerá, e quanto menor tempo, mais aquisições de prospecção ocorrerá. Segue aqui algumas referências. E aqui fica o meu muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Perfeito. Aliás, parabéns, Simone, pelo trabalho. Aliás, primeiro vamos começar. Aliás, o professor Serra está aqui com a gente. Aliás, obrigado, professor. Que bom revê-lo. Sempre bom estar com o senhor. Tudo bem, graças a Deus, professor. Simone, conta um pouquinho do seu trabalho, é sua dissertação, é sua tese, creio eu. Sim, Saulo, obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Oi, gente, tudo bem? Esse trabalho, sim, é um trabalho da minha tese, né, de doutorado. Ele precisa ainda ser trabalhado um pouquinho mais. Tem muitas coisas que a gente descobriu depois dessa primeira versão, que a gente vai dar andamento, eu, o professor Fernando, o professor Manuel Portugal. Ele é um trabalho que traz uma característica muito singular para nós, né, que estudamos folga de recursos. Primeiro, entender que a folga de recursos potencial é algo que chama atenção, porque ela sozinha é relevante, mas quando a gente trata dela junto com a folga disponível, a gente percebe que é mais relevante ainda. Então, estratégias podem ser tomadas quando você tem esses dois tipos de folga dentro da organização. O que a gente não encontra isoladamente. E a gente percebeu também a questão logo no início, que são as folgas absorvidas, que elas não têm tanta referência para aquisições de empresa. Mas, quando a gente começa a observar detalhes sobre esse tipo de folga, a gente pode ver que a gente pode criar outros tipos de estratégias. Bom, a princípio é isso, né? Mas tem muita coisa que poderia ser falada. O professor Serra também pode contribuir aí bastante. A ideia da gente esse é um estudo de estratégia comportamental, no fim das contas, né? Então, a teoria do alto escalão, ela tenta avaliar a discricionariedade gerencial dos executivos e o impacto no desempenho, né? Mas ela usa variáveis demográficas para inferir comportamentos, de certa forma. Então, mais jovem, mais impulsivo, por exemplo, mais velho, menos, mais tenure. Quanto mais tenure, a gente não estabeleceu a relação, mas normalmente o tenure em relação ao desempenho, o tempo de mandato, é um invertido, né? Então, mas a gente acha que a tomada, o que a gente está querendo dizer é que a tomada de decisão depende da capacidade, daquilo que ele tem à mão para tomar essa decisão. Então, o que vai moderar a tomada de decisão então, o fato de ter um recurso disponível é que vai influenciar, de certa forma, a decisão do executivo, né? Então, acho que complementando o que a Simone falou, né? Em geral, a folga potencial ela é muito importante. A folga potencial e a folga disponível elas não são absorvidas. O que é folga disponível? Dinheiro em caixa, né? Capacidade de você gerar dinheiro no curto prazo. E a folga potencial ela tem a ver com crédito, a capacidade de gerar recursos. Em geral, a folga potencial ela é mais significativa para gerar recursos de altos valores. Mas eu acho que um ponto importante do trabalho, e que não faz parte desse trabalho, é que a folga recuperável é contextual. E ela é muito difícil de analisar. O pessoal, em geral, Danny Miller, por exemplo, quando eles comentam o não uso da folga contextual, eles dizem que ela não é significativa, e não é verdade. A folga recuperável tem a ver com os recursos internos, recursos e capabilities da empresa, né? Então, quando a gente avalia recursos e capabilities, muitas delas influenciam aquisições relacionadas, aquisições não relacionadas, aquisições complementares e daí por diante. Mas eles são muito contextuais, e por isso é difícil de você medir com uma variável
financeira, que no fim das contas é o que a gente mede com uma variável financeira. Né? Então, a ideia do estudo é tentar entender primeiro, né, como a gente brinca, a gente arranha a superfície para depois fazer perguntas que são mais qualitativas e olhar mais profundamente. Né? Acho que um outro aspecto que vale a pena comentar, até porque nos trabalhos anteriores, né, que eu entendo que são trabalhos com outro propósito, né, mas a gente não traduz... É uma queda de braço, né? Manel ali exigiu que ela botasse, né, exploitation em português. Eu acho que não tem sentido nenhum, como não tem sentido falar em capacidade dinâmica em português, por mais que a gente defenda, porque capability não é capacidade, né? É uma coisa que vai além de capacidade. E no espanhol existe exploitação e exploração, né? E a gente perde o sentido em português, mas a ideia de exploration exploitation é justamente essa ideia de você trabalhar com ambidestria, né? Que depois o pessoal de Harvard pegou ambidestria, mas fundamentalmente é um estudo de estratégia comportamental em que a gente está dizendo o seguinte, basicamente, né? A decisão acontece pela presença de folga, e não só pela característica pessoal e pela vontade daquele que decide, né? É isso que a gente está dizendo no fim das contas e comprovando, né? Né? E a gente também avaliou a influência do grau de moderação, né? Que aí não está aí tão explicitado, mas que vai estar no trabalho a ser submetido. Muito interessante, só fazendo uma pequena contribuição e até para a gente passar para o próximo, eu também estudo tomada de decisão estratégica e um elemento que pode ajudar bastante são os fatores contextuais do Said Urbana, que ele trata 4 fatores contextuais, e um deles realmente são as características da própria decisão inserida, top management. Então, essas variáveis dos fatores contextuais, elas podem ter bastante relação com os pontos que vocês colocaram. É só mais um ponto que eu acabei sentindo falta. Eu achei bastante interessante essa pesquisa, e ela tem bastante sinergia com o processo mesmo de Winsberg, da tomada de decisão estratégica. É só um complemento. A gente delimitou o foco da tomada de decisão, né? Como a gente falou, é uma aquisição, né? E a gente tem um conjunto de variáveis de controle que são variáveis com explicações alternativas, como a gente disse, né? Quando você faz um estudo quantitativo, não tem muita hipótese, não tem muita abertura para você abrir demais, né? Então, como a gente disse, a gente arranha a superfície para entender algum lugar que a gente tem que mexer com mais profundidade, né? Então, esse faz parte de um conjunto de trabalhos que estão sendo feitos de folga de recurso, né? Então, a gente já teve estudos qualitativos de folga de recurso em empresas têxteis, tem esse daí, da Simone, tem um outro que está em andamento. Então, a ideia é trabalhar um pouquinho de folga de recurso como habilitador para uma tomada de decisão, é basicamente isso. Bem interessante. Obrigada. E aí, no final a gente faz a gente abre para mais algum ponto. Olá, meu nome é Ronaldo e é um prazer apresentar o nosso trabalho no CMA de 2022. O título do trabalho é A Inteligência Cultural como Moderadora da Relação entre a Aprendizagem Individual do Gerente de Projetos e as Dimensões de Sucesso em Projetos. Esse estudo foi desenvolvido em parceria com a professora doutora Isabel Cristina Scafuto e com o professor Dr. Manuel Portugal. A atuação em projetos globais está cada vez mais presente no dia a dia dos gerentes. E isso trouxe um desafio muito grande, principalmente por conta da interculturalidade existente nas equipes globais. O acesso a novas culturas fez com que houvesse uma maior interação em ambientes intercultural. E para lidar com essa questão,
a inteligência cultural é uma forte aliada. A inteligência cultural nada mais é do que a adaptação por meio das culturas. É a capacidade de interagir perfeitamente dentro de diferentes configurações. É a capacidade de executar e gerenciar eficientemente em um contexto onde há diversidade cultural. Allo e Higgs citaram exemplos de profissionais que tiveram sucesso em cargos de gestão, no seu próprio país, mas que não conseguiram transferir suas habilidades para o mesmo cenário em países diferentes. O problema de pesquisa ele gira em torno desses três elementos: a capacidade de adaptação em novas culturas, a capacidade de aprender em ambientes interculturais distintos e o sucesso em projetos. A pergunta de pesquisa é: qual a influência da inteligência cultural na relação entre a aprendizagem individual do gerente de projetos e o sucesso de projetos? O objetivo da pesquisa é analisar o efeito moderador da inteligência cultural na relação entre a aprendizagem individual do gerente de projetos e o sucesso em projetos. A fundamentação teórica está baseada em três principais autores: Earle e Young, que trabalhou a questão dos elementos da inteligência cultural, como metacognição, a cognição, motivação e o comportamento. Sense, destacando aí a aprendizagem individual em projetos, onde ele fala que é a capacidade que o indivíduo tem para aprender, absorver e assimilar o conhecimento entre projetos. E as dimensões de sucesso, proposta por Shanghai e Dvi, como eficiência do projeto, impacto no cliente e impacto na equipe. O nosso modelo conceitual ele representa a relação direta entre a inteligência cultural e a aprendizagem individual, assim como a inteligência cultural e as dimensões de sucesso em projetos. Também a relação entre a aprendizagem individual e as dimensões de sucesso de projetos e a moderação da inteligência cultural na relação entre a aprendizagem individual e as dimensões de sucesso em projetos. Esse estudo foi desenvolvido e foi estruturado da seguinte maneira: trata-se de um estudo empírico, o método é quantitativo, o procedimento de coleta de dados é aplicado aí 3 escalas, através de uma pesquisa com o público atuantes em projetos globais ou interculturais. O procedimento de análise de dados, utilizamos aí a modelagem de equações estruturais por meio do Smart PLS. As escalas utilizadas. Para as assertivas da escala de sucesso em projetos, utilizamos Shanghai e Dvi. Aprendizagem individual, Chan, Orlemans e Meslech. E para a inteligência cultural, Bucker, Furrer e Lin. Os resultados desse estudo mostrou uma relação positiva entre a inteligência cultural e a aprendizagem individual. Da mesma forma, a inteligência cultural, em relação às dimensões do sucesso de projetos, mostrou-se positivas. Também houve uma relação positiva entre a aprendizagem individual e as dimensões de sucesso em projetos. E quanto à moderadora, ficou confirmada a moderação entre a relação da aprendizagem individual com a dimensão sucesso de projetos no elemento, na dimensão eficiência do projeto. Então, com base nos resultados, foi possível suportar 5 hipóteses, sendo ela H1C, H2A, H3A, B e C. Assim, é possível concluir que a inteligência cultural, por meio de suas dimensões, inteligência ECK e ECF, influencia a relação entre a aprendizagem individual do gerente de projetos e a dimensão eficiência do projeto, potencializando a mesma. O efeito positivo e direto da influência da aprendizagem individual
nas dimensões de sucesso em projetos indicam que a capacidade de aprendizagem do gerente de projetos pode trazer resultado satisfatório durante a atuação do gerente em projetos internacionais. As dimensões do sucesso em projetos, eficiência do projeto, impacto no sucesso do cliente e usuário e impacto no sucesso da equipe, tiveram uma influência positiva dos construtos de inteligência cultural e aprendizagem individual. Assim, fica evidente que gerentes culturalmente inteligentes influenciam as dimensões de sucesso em projetos, por meio da aprendizagem. Esse estudo traz como contribuição a visão empírica como a inteligência cultural influencia a relação entre a aprendizagem individual do gerente de projetos e as dimensões de sucesso em projetos, atendendo ao objetivo e à questão inicial. Também ajuda a fortalecer o desenvolvimento da teoria sobre a inteligência cultural e a relação em relação aos construtos avaliados, além de dar apoio para o praticante a fim de melhorar sua atuação em projetos internacionais, por meio da inteligência cultural. A limitação de estudo gira em torno do público-alvo da pesquisa, pois somente foi considerado pessoas que atuaram e atuam em projetos internacionais. Neste caso, é interessante expandir esse público, considerando os profissionais de projetos como um todo. Em pesquisas futuras, há a oportunidade de realizar um estudo de caso para verificar como a inteligência cultural e a aprendizagem individual se relacionam de forma prática com as dimensões de sucesso em projetos. Também poderia desenvolver um modelo com base nos estudos propostos nesta pesquisa. Aqui algumas referências que foram utilizadas no desenvolvimento do trabalho e obrigado. Olá, me chamo Carmen Ribeiro de Fons, sou aluna da Universidade. Deixa eu só visualizar. Olá, Ronaldo, boa tarde. Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, Saulo, tudo bem? Tudo certinho, Bom. professor Isabel, obrigado pela presença. Fico muito feliz aí. Creio, você é um conterrâneo meu também da Uninove ou não? Sim, sou sim. Vocês combinaram, né? Mais ou menos. Não, parabéns, Ronaldo, pelo trabalho, pela qualidade, pela robustez do trabalho que vem sendo desenvolvido. Dificilmente, professor Isabel, professor Manuel, deixam passar qualquer tipo de trabalho, né? Professor Isabel que está aqui com a gente, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvido com os meninos. Eu tenho aqui, né, especificamente, Ronaldo, algumas dúvidas que eventualmente na leitura do trabalho não ficou claro, e aí você me explica, creio eu também seja uma tese de doutoramento, e você me explica como que foi. A primeira delas está no seu referencial teórico, a parte do sucesso, da dimensão sucesso, ela acaba sendo pouco abordada por você no artigo, né? E eu queria também tirar uma dúvida nessa questão do modelo conceitual, né? Que vocês vão colocando as variáveis metacognição, motivação, comportamento. Como que foi feito como chama mesmo? O comportamento com essa motivação no modelo, entendeu? Não sei se eu fiz claro. Sim, Saulo, obrigado pela pergunta. A ideia inicial, né, quando pensamos submeter, né, o trabalho para o SEMEAD, a gente teve que fazer alguns cortes, talvez não deu para explorar tanto em relação à dimensão, né, no que fala aí de sucesso projetos, e isso aí talvez ficou um tanto resumido, né? Mas esse é um estudo que ele foi desenvolvido em decorrência da tese de doutorado, e onde a gente explora um pouco mais aí esse assunto, né? Mas, de qualquer forma, é legal esse apontamento, até para que a gente possa estruturar isso melhor pensando em uma submissão. Quanto à inteligência cultural, a gente traz aí os elementos que fazem parte dessa inteligência cultural, né? Então, a metacognição e a cognição,
né, o que direciona e faz com que a pessoa e o indivíduo consiga aprender de maneira mais acentuada em relação àquilo que ele está desenvolvendo, e a questão comportamental e também motivacional, ou seja, não depende somente de querer, né? Você precisa estar motivado, você precisa estar envolvido, né, com a questão da aprendizagem para poder interagir de maneira mais segura e mais confiante em ambientes diferentes do habitual, né? Então, ela se insere nesse sentido, tanto a questão motivacional quanto a questão comportamental. E aí você estudou esse recorte dentro de projetos, de pessoas envolvidas em projetos internacionais. Até eu vi que um dos pontos importantes é, de repente, replicar em outros tipos de situações, de circunstâncias, né? Sim. Esse que foi eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais do método, que, assim, até como o nosso outro amigo também colocou, foi um ponto que eu gostaria de entender um pouco mais, mesmo lendo o artigo, eu fiquei com um pouco de dúvidas. Como é que foi o método mesmo que você utilizou para poder chegar até as conclusões? Então, o método utilizado, né, foi a aplicação das escalas, né? A gente utilizou aí a modelagem de equações estruturais, né? E isso aí permitiu a gente chegar nos resultados. Então, tinha um modelo conceitual, onde a gente, como proposição, sugeriu a moderação dessa relação entre a aprendizagem individual e a dimensão de sucesso em projetos. E a partir dessa aplicação, né, das variáveis do modelo, né, foram algumas hipóteses aí testadas e validadas, né, dentro desse contexto. Tanto é que a gente traz aí como a moderação da inteligência cultural na relação entre a aprendizagem individual e o sucesso de projetos, no quesito, né, na dimensão eficiência do projeto. Então, a moderação ficou confirmada nesse aspecto, nessa relação. Eu queria complementar, eu não estou listado como autor, porque eu tinha estourado as submissões, né? Mas eu faço parte do grupo de pesquisa e do projeto, né? Então, nós somos professores, eu também sou professor do doutorado profissional, né? Então, o primeiro aspecto é que a gente novamente está tratando de alguma coisa comportamental e a gente queria entender o efeito do middle management no desempenho. E projetos são especialmente adequados para isso por conta de serem estruturas provisórias e que você tem um desempenho. Porém, né, respondendo a primeira resposta do Saulo, né, a primeira pergunta, desculpe, a gente tem consciência que o sucesso em projetos ele é multidimensional, né? Então, e a gente aceita 5 dimensões. Uma de eficiência, que é essa que a primeira, né, que tradicionalmente é o triângulo de ferro, né? A segunda é a influência no cliente, a terceira é a influência na equipe, a quarta é a influência no desempenho comercial e a quinta é a influência na aprendizagem de longo prazo, de desenvolvimento de capabilities da empresa, de certa forma. O problema é que o gerente de projetos, essas dimensões acontecem em tempos diferentes. E a tendência atual é que uma parte significativa do tempo do gerente de projetos ele está atuando ao mesmo tempo com o cliente, com a equipe e na eficiência de projeto. As outras a gente não consegue medir. Então, o primeiro aspecto é que a gente mediu o sucesso dentro das dimensões que um gerente de projetos é capaz de interferir e a gente consegue medir essa interferência. Então, eu acho que o segundo ponto é que por que o projeto internacional, né? Falando do modelo para depois falar da medição, porque quando a aprendizagem, ela precisa ter habilitadores para aprendizagem. Então, quando você pega a dimensão cognitiva e metacognitiva, que ela é relativamente, vamos assim, básica para você aprender alguma coisa, e você pensa internacionalmente, essa é uma das múltiplas inteligências que é reconhecida, tá? E não é inteligência emocional, porque a gente está tratando de culturas diferentes, tá? Mas essa é uma dimensão, por exemplo, característica de inteligência emocional. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte: eu preciso conhecer o idioma, eu preciso conhecer a característica do
daquela cultura que eu estou interagindo e daí por diante como base, tá? Mas, por outro lado, eu tenho que ter outras capacidades, que são capacidades habilitadoras, de comportamento e motivacionais, que vão me ajudar a interagir naquela situação, tá? E quando você pega... e se não tiver essas capacidades, o que a gente tem que estar dizendo é que não tem aprendizado, né? E o Ronaldo talvez não tenha mencionado porque é uma coisa posterior à submissão, mas níveis baixos, níveis medianos de inteligência cultural são capazes de influenciar em certas dimensões, mas só níveis mais altos seriam capazes de influenciar em outras, que é um estudo de moderação mais aprofundado. E a ideia de utilizar, a gente utilizou um survey, ele avaliou se houve viés de resposta, né? Então, porque é um estudo de percepção, de autopercepção, né? Mas a forma de fazer as perguntas também, ela tenta evitar esse viés, por exemplo, quando pergunta sobre eficiência, a gente pergunta na perspectiva do sponsor e daí por diante. Mas, fundamentalmente, esse é um trabalho, apesar dele ter defendido a tese, que é um trabalho ainda em continuidade, né? A gente está coletando muito mais ainda, tá? E ainda tem aí 1 ano de trabalho aí para a gente fazer a primeira submissão no Complementando aí o Serra, que é interessante essa questão da inteligência cultural, ela influencia muito positivamente na aprendizagem, né? Só para reforçar. Então, essa aprendizagem realmente ocorre contribuindo no sucesso do projeto quando tem essa inteligência cultural, né? Então, isso que foi uma descoberta muito interessante para a gente, né? A gente está agora tentando aprofundar mais isso, para ver essa questão do sucesso de projetos e aprendizagem. Essa relação direta, ela realmente é bem fomentada com a inteligência cultural. Obrigada. Obrigado, Renata, professor Saulo, professor Isabel, professor Fernando Serra e os colegas aqui presentes. Nós acabamos de comentar com o Saulo, ele falou assim, nossa, para ser uma sexta-feira à tarde, estamos em peso aqui na sala. É muito legal isso, né? Porque mostra o prestígio e a importância desse bloco, desse tema, né? E a gente, eu acho que o que tem em comum aqui, a gente está falando de estratégia organizacional, de como que as organizações elas se organizam para responder às demandas contemporâneas, e essa é uma das que a parte da inteligência é um fator bastante latente, né? E agora, só fazendo um gancho e abrindo para uma discussão final mesmo, eu gostaria de... Não, pode ficar aqui, porque você lembra que você tinha que fazer uma pergunta? Ah, sim. Eu não sei se você... Eu acho que fiz. Acabei fazendo. Acabou fazendo? Sim, acabei. Tá, desculpa, mas tem mais algum ponto que vocês gostariam de comentar? Eu acho que agora a gente abre para falar dos trabalhos de um modo geral, né? De como foi expressivo, depois fazer uma passada de como é que foi para vocês a experiência de participar dessa sessão e o que trouxe e que agregou. Eu queria comentar, achei muito interessante assim, Vem para frente, porque eles não te olham. O trabalho da Simone, né, da folga de recursos, porque assim, eu vi durante a minha pesquisa, no sistema de gestão baseado em valor, a questão da crise, né? Quando você tem restrição de recursos, ele foi um sistema de gestão que foi muito importante para você conseguir alocar melhor e tomar decisões rápidas e tudo mais. Mas o que o professor Fernando comentou, achei interessante, né? Que a decisão acontece na folga dos recursos, né? Verdade. E aí talvez seja até mais importante você ter um sistema de gestão que ajude a mitigar um pouco essa subjetividade. Eu não sei se nas pesquisas que vocês estão fazendo, eu entendi que é muito comportamental, né? Muito mais uma visão nesse sentido, mas eu fiquei um pouco instigado olhando a folga de recursos, talvez o sistema de gestão baseado em valor, assim, essa cultura de valor, ela pode ser um fator mitigador também de decisões erradas, né? Sim. Porque dinheiro em caixa, você talvez entrar em projeto que não gera valor, você sei lá, formar muito estoque, né? São coisas que a gente vivenciou um pouco ali na empresa. Acho que Quando você tem escassez, muda, né? Quando você tem escassez, você precisa ter mais lógica, né? mais lógica e tem que ter critérios objetivos para conseguir alocar esses recursos de modo mais eficiente e efetivo. Então, tem toda a coerência. Fazendo um complemento aqui,
Oi. Só complemento. Estão me escutando? Estamos sim. Pode falar, deixa eu só me falar. Só um complemento ao questionamento do colega aí. É muito interessante a gente perceber que os tomadores de decisões, na verdade, muitas vezes não sabem nem que tipo de folga de recurso eles têm. E nem como aplicar e nem como conseguir. Quanto mais tomar uma decisão, entendeu? Adequada. Quando a gente viu lá no início, nas pesquisas iniciais sobre folga de recurso, eu me deparei com isso. Porque as pessoas, elas não entendem nem como surge o recurso dentro da empresa, além do financeiro, para tomar uma decisão. E isso reflete em decisões completamente erradas, às vezes. Eu vou até fazer um complemento. Eu estou fazendo uma pesquisa, né, sobre o processo de tomada de decisão estratégica de aprovação da Coronavac pela alta gestão da Anvisa. Então, eu falei com a diretoria coligada, com todos os diretores adjuntos da Anvisa. E a gente observa muito isso, porque foi uma situação de guerra. E numa situação de guerra e escassez de recursos, porque 80% hoje dos servidores da Anvisa, eles ou estavam aposentando, são maiores de 60, quase beirando aos 60 anos, ou se não, estavam no processo, muita gente doente, então de escassez mesmo, para uma iniciativa de colaboração. Então, eu vi muito essa parte de como que, com poucos recursos e com uma pressão externa bastante acentuada, como o gestor precisa aproveitar as suas capacidades internas para poder tomar uma ação. Então, eu achei bastante interessante que eu consigo fazer com essa parte, porque eu nunca tinha visto dessa perspectiva de folgas, mas ele dialoga bastante com esse ponto. E, Renata, a gente percebe que assim, toda essa escassez de recursos, ou de repente essa folga de recursos, vai interferir nos projetos. Sim. E querendo ou não, a gente entende que assim, as empresas ela têm lá o seu orçamento, o seu planejamento, mas que tem um direcionamento voltado também para desenvolver novos estudos, novas pesquisas que vão contribuir com o desenvolvimento, até mesmo com o processo de inovação. Com certeza. Então, a gente vê que até que ponto, que nem a Simone bem colocou aí, né, a questão que é uma contribuição da teoria do alto escalão, é exatamente isso. Então, você tem recurso, mas e aí? O que você vai fazer com esse recurso uma vez que ele está limitado? Ou o que você vai fazer uma vez que esse recurso também está disponível para aplicar? Sim. Então, são decisões estratégicas. A decisão ótima, né? Exatamente. Porque também não pode ter folga, mas também a ociosidade também ele acaba ficando. Então, existe um ponto ótimo que o ponto de eficiência mesmo, né? Eficiência nas decisões, eficiência nas ações. Tem mais algum ponto, professor Fernando, professor Renato? Ora mais, a gente estuda comportamento, né? Bastante, a gente tem um grupo de estratégia comportamental que é grande, tem 54 participantes, umas 16 universidades, mas o ponto então, a gente, durante muito tempo, né, aí falando dos 2 primeiros trabalhos, a gente tem trabalhado o conteúdo da estratégia, tá? Por mais que eu traga evidência objetiva, no caso de um sistema de evidência objetiva, a decisão estratégica ela é muito comportamental. Ela é muito dependente de restrições e de contextos, tá? Então, a gente tem uma série de estudos que a gente tem feito qualitativos e daí também por diante, né? Tem um especificamente de Strategic Issue, que a gente examina 8 anos de conselho de administração para entender isso. Mas eu acho que uma coisa importante, eu acho principalmente para os primeiros trabalhos e para o teu trabalho de um sistema, tá? É que o desempenho desejado ele é contextual. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Tá? Então, e aí a gente tem empresas que dependem de decisões diferentes. Né? E quando a gente está sob crise, como quando a professora falou, a gente esquece a decisão estratégica. A gente toma a decisão que a gente pode. Então, a gente não otimiza a tomada de decisão. Então, a gente pegando o Simon, a gente toma as decisões que são satisfatórias e disponíveis naquele momento. Né? Então,
E em relação, principalmente essa parte inicial é um trabalho de graduação, achei bem legal, mas essa ideia da gente entender um bocado onde é que estão os problemas para a gente entender dos fenômenos da teoria é bem importante para a gente dimensionar o uso de trabalhos, né? Então, eu sou conselheiro de algumas empresas, numa especificamente, que é a maior, a gente está trabalhando com um sistema de evidenciação objetiva para tomada de decisão, né? 80% das decisões são comportamentais, não tem nada a ver com... Você mostra o dado, mostra as coisas e a decisão é comportamental. E a outra coisa também é a seguinte, quando você está num ambiente que tem contextos múltiplos, a opção de decisão é restrita. Como a professora falou, eu estou num ambiente de crise, sem gente, não sei o quê, não tenho vacina disponível, a vacina do chinês é a que era mais fácil de eu conseguir. Repara, a decisão é restrita. A tomada de decisão fica muito restrita, e é o que acontece em geral nas empresas. Mas o que é importante é que a evidência objetiva é importante para tomar decisão. Mas, por mais restrita, você tem que, como se diz, você precisa viabilizar e você precisa qualificar essa decisão. Ela não pode ser... Então, por exemplo, esse é o papel até dos agentes regulatórios. Você tem que garantir, porque é um ponto muito sério, porque se você não... Está em risco a credibilidade, né, dos gestores que estão tomando a decisão e o nome dele está assinando por aquela decisão. Então, é uma... E aí a gente tem pontos importantes como a transparência, como a co-colaboração, né? Você dividir com o outro a responsabilidade dessa decisão, tem outros pontos bastante importantes. Eu queria aproveitar aqui para agradecer imensamente. O professor Saulo, eu acho que ele acabou caindo, agora há pouco ele me sinalizou que não está conseguindo entrar, mas ele pediu para agradecer também, e eu queria aproveitar esses minutinhos finais para cada um, em um minutinho, falar um pouquinho da experiência, de como é que foi submeter aqui, e umas últimas palavras. Quer começar? Não, posso falar. Não, primeiro agradecer a todos, fiquei bem contente. Quase não consegui vir, porque a passagem estava muito cara por causa da Fórmula 1. Achei um voo aí, uma oportunidade. Tem que vir mais para cá, porque eles não estão te vendo. Estão vendo a minha cara. Agradecer aí a todos. Foi a primeira vez que eu apresento seminário, assim, eu fiz a defesa do mestrado. É um tema que eu estou vivenciando muito no trabalho, né? Então acho que é legal ter essa troca também. Eu tive alguns insights bem bacanas aí com as demais apresentações e deixar os contatos aí abertos também para novos estudos. Acho que tem que vir mais para cá um pouquinho. Bom, legal. Eu também, né, desenvolvi esse trabalho em função da tese de doutorado, né? Foi muito legal. Eu não tinha participado ainda do SEMEAD. Esse ano foi uma experiência nova, e nesse formato híbrido, né, presencial, virtual, né? Eu também participei como voluntário, né, do SEMEAD esse ano, então foi muito legal. Achei que foi bem produtivo, bem enriquecedor, né? E a troca de experiência, a contribuição que a gente vê, não só, né, no debate presencial, no debate virtual, é muito rica. Isso traz muitos insights, que nem o Marcos falou bem, né, nessa questão, e a gente começa a perceber outros elementos que estão sendo estudados, desenvolvidos em contextos diferentes, né? Então, isso é muito bom. Essa troca, esse debate fomentado, né, pelo SEMEAD, eu acho que é muito rico. E o formato que eu achei bem interessante, né? Então, você tem um vídeo, primeira vez que eu participo assim, coloco o vídeo, ficou legal também a apresentação, achei interessante, mas até então foi uma coisa nova, pelo menos para mim, né? E deu certo, né? Tanto dando apoio quando, né, eu estava aí apoiando o outro debatedor, como debatedor também, e agora presencial, então ver que tudo isso de fato funciona e está muito bem alinhado. Então, agradeço, né? Agradeço aí todos que estão presentes, a participação de todos. E agora, Simone. Oi, eu já sou conhecida aí no SEMEAD, a gente trabalha bastante, muitos anos eu já participo. Acho que nesses últimos 10, 12 anos, eu acho que eu deixei de participar uma vez, se foi isso, um máximo.
Eu costumo dizer uma coisinha que eu acho super interessante, que quando a gente está na academia, o que a gente precisa fazer é aprender. E a gente aprende com os outros. E quando a gente está num congresso, participando de seminários, a gente cheira conhecimento. Então, onde você vai, você está cheirando conhecimento. A questão é você absorver. Então, eu costumo sempre estar com um papelzinho, com uma caneta, anotando, porque eu sei que próximas coisas virão e a gente pode contribuir, pode acrescentar, pode ajudar os outros em outras dicas, outras propostas. Eu acho que é sempre válido, é sempre muito bom. Então, vamos continuar gerando conhecimento. Muito obrigada. Vocês tem mais alguém? Se mais alguém quiser se colocar, fique à vontade. O pessoal Eu posso pode falar? Pode. Eu só quero agradecer a participação e parabenizar o evento e dizer que eu concordo com vocês de que eu sempre falo para os alunos, né, participar cada vez mais de eventos sempre vai ajudar a gente a aprender mais coisas, a melhorar o nosso artigo. Então, é super bem-vindo, né, a participação de eventos. Aí, como a Simone falou, que participa de todos, é ótimo, né? A gente tem que participar cada vez mais e fazer essa troca, conhecer pessoas e fazer essa troca de experiências aí são bem importantes. Então, agradecer aí a todos e muito obrigada e parabéns aí, especialmente para todos, né? Especialmente para o meu ex-orientando, que agora virou doutor, né? Ronaldo. Obrigado, professor. Professor Fernando, quer falar? Não, só agradecer a nosso programa, a nossa universidade é parceira do SEMEAD há muitos e muitos anos, desde que o SEMEAD era pequenininho e acontecia aí em 4 salas, então a gente apoia e a gente tem algumas prioridades de eventos dentro do nosso programa. Então, o nosso SINGEP, o SEMEAD, o ENAMPAD, a Academy of Management, e esses são os programas que a gente está sempre privilegiando e incentivando que os alunos participem. No mais, agradecer, e a experiência foi bem legal, porque pelo menos eu e a professora Isabel, nessa mudança aí depois da pandemia, a gente não conseguiu se livrar ainda de tudo que tem para fazer. Então, a gente não conseguiria se deslocar para ir, apesar de estar em São Paulo. Então, acabei reunião na hora do almoço para poder entrar e estar junto com meus 2 ex-alunos, né? Minha orientando e meu ex-aluno aí no trabalho. E o Saulo também, que também fez doutorado na Uninove, né? Muito bom. Muito bom. Então, a gente encerra por aqui o meu agradecimento. Depois a gente troca os contatos, porque eu acho que tem bastante pontos importantes até para poder manter o networking. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Obrigado.